bem trabalhadinho ela, com dados, de uma importância muito grande sobre esse câncer que atingiu a sociedade. Não é só a igreja, você sabia, nós temos aí centro de recuperação de toxicodependentes, nós já temos centro de recuperação em viciados em pornografia. Nos Estados Unidos já tem lugar de gente viciada em smartphone. A coisa ficou muito séria. Então, pode colocar para mim o vídeo, vamos assistir alguns minutinhos desse vídeo, eu volto para falarmos do tema. Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Oh, ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each También para other. todos los abuelos que tenemos en la Thank you for familia, keeping the que daughter los healthy. cuiden mucho. And thank Y you también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios. Y también para esta familia bien especialmente, Na binasbasan para ninyo ako todos. ng En el nombre mapagmahal del na asawa at Padre. dalawang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave
e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens e 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com essa dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Para mais informação, visite JustOneClickAway.org. Depois que eu comecei a ajudar pessoas nessa área, o que nós recebemos de e-mails, contatos, pedidos de socorro de pastores de igreja grande, que não conseguem se ver livre sobre isso. Hoje é só o início da série. Nós vamos lidar com muitas coisas de extrema importância e urgência para você e para a sua casa. Primeiro, papai, mamãe, o que eu vou falar aqui não é novidade mais para os seus filhos juniores. Assuntos muito mais picantes são falados entre eles na escola. Então não pense que o pastor está falando coisa pesada para um público adolescente. Nossos filhos, em muitos casos, falam coisas muito mais pesadas do que nós temos coragem de falar. Então vamos parar com essa besteira de tabu. E as pessoas estão morrendo por causa dessa idiotice. Não toco nessas coisas. Então, aqui, eu nunca fui pregador de tabu. Nunca fui. Então, nós vamos lidar com o assunto de forma séria. Deuteronômio 6, versículo 5, diz assim: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é um texto seríssimo na Bíblia Sagrada. Um texto que não pode ser deixado de fora. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, tua alma e teu entendimento. Então preste atenção. Dentro de cada coração existe um altar espiritual. Todo mundo possui um altar dentro do seu coração. Todo homem tem a capacidade e não a necessidade de adorar algo. Repito, todo homem tem a capacidade e não a necessidade de adorar algo. Ou seja, sempre ele irá construir um altar de adoração no seu coração, independente para quem seja. Os objetos da adoração normalmente são coisas ou pessoas que assumem uma posição de preeminência importante na vida de alguém. É uma posição dentro do coração do homem, essa capacidade que o homem tem de adorar. Todo coração tem um determinado altar de adoração dentro do seu coração. Essa é uma posição que Deus deseja ocupar. É nesse contexto que se encaixa o texto base que nós lemos agora. Ame o Senhor teu Deus com o altar do seu coração, de toda a sua alma, força e entendimento. Porém, infelizmente, em nossa posição caída, a tendência natural do homem sem o Espírito Santo é dar atenção a qualquer outra coisa que não seja Deus.
coisa ou pessoas, né? Os homens sempre irão procurar heróis, sempre. Na época da guerra, os Estados Unidos da Primeira Guerra, ele inventou um herói, que foi Superman. Na Segunda Guerra, ele inventou um outro herói, Capitão América, porque os homens sempre querem olhar para outros como espelho, como ídolos, como etc. É uma coisa absurda. As pessoas se prostram mesmo sem se dobrar. Olha, deixa eu te falar, a palavra prostrar-se não é uma continência do corpo. A palavra prostrar-se é uma continência da alma. Se prostrar não significa necessariamente que você se dobrou. Significa que a sua alma, que no caso é o seu entendimento, está dobrado, prostrado a algo. Ou seja, nós criamos dentro do nosso interior todo tipo de deuses, todo tipo de coisas, carreiras, lares, atrações pessoais, outras pessoas, comida, entretenimento, esporte, drogas e etc. E hoje eu quero mostrar a você que existe um forte e incontrolável impulso dentro do Adão, o homem carnal, o homem em sua natureza comum. Eu falo homem natural, porque o homem que tem o Espírito Santo é diferente. Mas normalmente o homem sem o auxílio do Espírito Santo é isso. Um forte impulso sexual que se torna uma paixão predominante em sua vida. Esse impulso, ele é mantido em nosso interior, em seu devido lugar. O sexo, então, passa a ocupar o lugar maravilhoso que Deus gostaria de ocupar dentro de nosso coração, e ele passa a ser destrutivo. Nada é mais destrutivo que o vício desenfreado por sexo. Vício em pornografia, ou qualquer tipo de vício. Nosso tema é pecado sexual. Então, todo vício é monstruosamente destrutivo. Esse é um silencioso. Uma pessoa viciada em crack não segue uma vida normal. Uma pessoa viciada em cocaína não consegue ter uma vida normal. Ele pode até tentar, viciado em maconha, mas a pessoa que tem o vício de pornografia ou algum pecado, vício sexual, ela aparentemente vai mantendo uma vida normal. Nada é mais destrutivo que vício em pornografia. Nada é mais vergonhoso e destrutivo que ser pego em pecado sexual, pecado moral. Assim como um traficante seduz gratuitamente usuários para mantê-los escravos depois do vício, Satanás é um traficante. Ele seduz gratuitamente, facilmente as pessoas, sem custo, para você se tornar viciado sexual, no caso da pornografia, e uma vez viciado, você é um preso constantemente e escravo de Satanás. Esse vídeo mostra pessoas, mesmo que inconsciente, enquanto oram, passam pensamentos, enquanto prega, passa pensamentos, enquanto trabalha, passa pensamentos. É uma escravidão sem precedente. No caso da pornografia, o traficante é o diabo. E ele mantém você escravo a essa droga, mantém você escravo a esse vício. E toda pessoa viciada em pornografia é, sim, um escravo espiritual do diabo. Mas, pastor, isso é pesado. Pesado é a vergonha que você vai passar ao ser pego. Então é melhor lidar com isso agora. Não há nada mais pesado do que a vergonha moral. Todos os crimes, etc., é vergonhoso. Mas, olha, gente, a situação do Neymar. Ele se viu obrigado a mostrar toda a vergonha para o mundo. Foi melhor ser humilhado de um lado do que ser chamado de estuprador. Uma vergonha. O que eu mais fiquei impressionado é que no meio daquelas fotos e bizarrices, olha essa canção evangélica aí para o seu...
para você acalmar sua alma. Aí ele escreve embaixo, amém. Meu Deus, gente, que mundo que a gente está. Música evangélica virou assim uma coisa guruzista, é uma coisa meio espírita. Ouve aí quando sua alma não estiver boa. Passou a ser isso. Acabou aquilo que eu disse, acabou o temor de Deus, sinceramente. Mas vamos lá. Como nós construímos os nossos ídolos sexuais em nossos corações? Sempre os ídolos começam com uma fantasia particular, totalmente despretensiosa, como, por exemplo, sexo anal, orgias e exibicionismo. Começam assim. Ou até mesmo um tipo específico de pessoa como uma loira, um moreno alto, ou uma mulher mais forte, ou uma mulher mais magra. Fantasias que pessoas começam a alimentar na sua mente. Logo, os gostos vão tomando formas mais bizarras como crianças, animais, homens bem mais velhos ou mulheres bem mais velhas, no caso dos velhos safados que ficam na internet e põe no Face que tinha 18 anos, mocinhas, adolescentes. Terrível. Não vai muito tempo atrás, a minha esposa deu um grito, ela estava no Face, ela, falei, que é isso, mulher? Falou, olha isso aqui. A pessoa mandou, e você sabe que agora o Face, o Instagram, a pessoa pode te mandar mensagem direta sem que ela seja seu amigo. Ela abriu para ver quem é que mandava mensagem, estava lá um negócio estranho, comprido. Eu falei, misericórdia. Aí o cara falou assim, ô linda. Aí eu escrevi, mandei um áudio, falei, fala, gatão. Acabou, não mandou mais. Irmão, você não tem noção o que existe predador na internet. O diabo, olha, eu não gosto do Lula. É novidade, se você gosta, bom, o problema é seu, eu não gosto. Mas uma coisa, o Lula estava certo, ele disse, a internet soltou o diabo no povo. Isso aí ele está certinho. Foi a maior verdade que eu vi nos últimos anos da minha vida. Tem que ir assim, ó, o pensador Luiz Inácio Lula da Silva. O diabo, a internet soltou o capeta no povo. Na verdade, a internet não fez nada, ela só revelou que tipo de raça humana nós somos. É isso que ela revelou. Então, veja bem, com o tempo, esses desejos que começam com coisas pequenas, as pequenas raposinhas, eles vão tomando mais forma, né? E eles passam a ser uma fera e passam a assumir o controle da vida da pessoa. E aí é quando a Bíblia chama isso de ídolo. Pois o título do sermão hoje, da série Pecado Sexual, é a idolatria sexual, ídolo. Nós vamos falar futuramente como se libertar, como prevenir, como acompanhar os filhos. Uma coisa que me deixou assustado nesse dado é do tráfico de pornografia. Ele vai das 9 da manhã às 18. Onde é que a gente está essa hora, gente? E quem é que está vendo? Meu Jesus. Então, é inevitável que pessoas viciadas em masturbação, pornografia, sexo ilícito, sempre irão procurar meios de satisfazer seus desejos. Por quê? Pois elas estão completamente dominadas pelos ídolos, ou pelo ídolo. E é um ídolo espiritual, sim. Quem é viciado em droga é escravo do diabo, claro, mas é escravo daquele vício, da sociedade, da vergonha, da culpa. Quem é viciado em pornografia é escravo literalmente do diabo. Ou seja, o diabo foi o traficante. Você percebeu? Antigamente, para você conseguir pornografia, você tinha que ir numa venda ou numa banca, comprar revista. E se fosse de menor, não comprava. Então, na minha época, daqui um pouco eu conto o testemunho, como eu fui iniciado nisso, você tinha que ir com mais um, enquanto um distraía o outro, você pegava.
Vinha aquele negócio preto e branco, assim, estranho. Hoje, a pornografia está a um clique de distância, gratuitamente, todos os tipos de pornografia, a todas as idades. Começa pelo Facebook. Se você soubesse que para você ter um Facebook para o seu filho, você tem que começar mentindo com a idade dele. Já começa por aí. Já está errado. Eu já disse lá em Campo Largo e vou dizer aqui, igreja que eu sou pastor, a minha palavra como líder espiritual seu é que crianças com menos de 16 anos não tenham Facebook. Se você está deixando seu filho, você está desobedecendo a ordem do seu líder espiritual. Então, é você e Deus. Eu não falei, mas do meu filho cuido eu, mas da alma sua e da sua família cuida eu. Então, estamos falando de coisa espiritual, eu te peço em nome de Jesus, por favor, não deixe. Não deixe. A coisa é assustadora, gente. É absurdo. Essa semana, não era uma pessoa, veja você entender, não é uma pessoa da igreja. Alguém da igreja compartilhou algo de alguém que já foi da igreja, que estava seminua, e pôs na rede. Quando eu abri o celular, minha esposa olhou, que é isso? Eu falei, olha, não sei, não vi, não sei quem foi. Eu falei, ó, mas você segue essa pessoa? Não, alguém compartilhou essa foto dessa pessoa seminua e veio no meu Facebook. As pessoas não têm nem vergonha de ter o pastor dela no Face, no Insta, ela não está nem aí. Se o povo não respeita pai e mãe, vai respeitar professor, vai respeitar pastor, não respeita Deus. Quem é que vai respeitar a gente? Então a gente tem que tomar cuidado. Você fala assim, não, mas eu cuido com o que meu filho vê. Ah, cuida. Cuida. Ah, você pensa que cuida completamente. Então, quando a gente fala, a gente não está querendo mandar na sua vida. A gente está tentando proteger, irmão. É para o bem. Nunca pense que o seu filho é maduro o suficiente para esse tempo. Não é. Às vezes até a ideia da maturidade dele já seja que ele avançou demais. Um dos motivos que essa geração está completamente ansiosa é o aceleramento do conhecimento. A internet fez os nossos filhos saberem de coisas além da idade deles e isso os tornaram ansiosos. Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Então aí que está o grande problema. Bom, vamos lá. Identificando o problema, falando dele, rotinas. Conforme o vício vai se agravando, a pessoa entra em rotinas ou rituais aos quais ela passa a estar acostumada. Vamos lá. Fantasias. As fantasias de pessoas viciadas e idólatras sexualmente já passam a ditar a sua rotina. E aqui eu começo a concluir falando sobre minha experiência há muitos anos atrás com vício. Primeiro, desde a infância, com 9 anos, eu peguei a minha mãe fazendo sexo com o copastor da igreja. Eu vi toda aquela cena diante dos meus olhos. Eu tinha 9 anos de idade. Aquilo foi um choque traumático para mim, mas nunca mais saiu da minha mente. Com 12 para 13 anos, eu morava com a minha avó, mas ia visitar meus irmãos, e lá onde a minha mãe morava com os meus irmãos, tinha uma menina, assim, de uns 25 a 30 anos, ela trabalhava numa loja, então ela ia lá na casa da minha mãe não estava, 4 homens, ela levava revistas pornográficas para nós, tirava e mostrava os seios para nós de 4 anos. Imagina, os meninos. Já imaginou a cara dos meninos. Isso era toda semana, ela levava a revistinha de presente, levava e etc. O meu irmão, um dos meus irmãos, foi iniciado quando era mais cedo. Minha mãe chegou em casa e pegou a empregada, futricando nele. Ainda bem que era empregada, né? Quer dizer, menos mal, ainda bem não. Tem gente que é abusado por tio, etc. Um dos meus irmãos, no caso. No meu caso, essa menina, amiga da minha mãe, ela mostrava os seios, a minha mãe não sabia disso, obviamente. E a gente não queria contar de jeito nenhum. Você acha que a gente queria contar? É claro que não. Então, a gente recebia revistinha pornográfica, isso desde a infância. Então,
Isso foi como começou. Foi muito difícil a minha adolescência, porque eu era um menino muito temente a Deus. Mas, dos 13 para 14 anos, eu já me via completamente influenciado por isso. Então, eu arrumava tudo que é jeito e meio de conseguir revistas pornográficas. Então, quando eu comecei a viajar, ainda na adolescência, viajando de ônibus, 16 para 17, 18 anos, eu tinha que arrumar um meio. Quando o ônibus parava num ponto de gasolina e etc., eu tinha que arrumar um meio de conseguir alguma revistinha. E por incrível que pareça, eu me casei virgem. O problema da pornografia é uma coisa completamente desassociada, porque tem gente que pensa assim, quando eu casar, passa. O viciado, ele vê duas coisas distintas uma da outra. O sexo com a esposa e a pornografia. São coisas desassociadas. Então, para mim foi muito difícil, porque eu tinha muito temor a Deus, eu lidava com libertação, eu era de muita oração, então era muito complicado, porque você se sentia um lixo. E lá clamava aos pés do Senhor, implorando a Ele que te curasse, libertasse disso. Então, vira e mexe, eu tinha que comprar CD de pornografia e olhava o DVD, né? O DVD e depois jogava fora o DVD. Foi uma luta muito grande. Aí eu falei, agora eu vou me casar. Vai passar. Porque eu não sabia o que era isso. Era só por vídeo e pornografia. Não passa. Logo, recentemente ao casamento, a gente foi prosperando, etc., consegui ter TV a cabo em casa. Aí a coisa piorou de vez, porque agora não precisava pagar mais para ter pornografia. Na época era DirecTV ainda. Então eu comprava filmes e pay-per-views, mas muito burro. Não conseguia tirar do histórico. Um dia minha esposa pegou. E a vergonha, gente. E aí você tem que inventar desculpa, e ou mentira, e ou não sei o quê. E aí a coisa vai ficando complicada nessa situação, porque você vai dividindo a sua vida com o temor a Deus, com a busca pelo Senhor e com lutar para alimentar o vício. Independente de você ter sido iniciado ou ter a sua inocência torlada, cortada por pessoas usadas pelo diabo, você também é responsável por manter e alimentar aquilo. A vida é feita de escolha, irmãos. Chegou um dia na minha vida que eu dei um basta e, graças a Deus, deu um fim e hoje eu ajudo pessoas com esse tipo de problema. Mas eu tive que me humilhar. E mais humilhante você procurar um pastor é você procurar a sua esposa. Isso é humilhante. E deixar na mão dela as coisas secretas da sua vida. Isso é sério. Já teve vez de eu quebrar computador, não foi um, não foi dois, foi três, jogar computador de escada. Quando eu estava no meu período de luta, chegar em hotel e falar, tira a televisão, não quero televisão aqui. Viajar sem computador, porque eu estava num período de desintoxicação espiritual. Então eu tinha que agir como alguém dependente, químico da dopamina, porque a mesma química que se libera para qualquer tipo de droga é a que libera para a pornografia. É a mesma sensação de prazer. Então, como eu fazia para usar pornografia? De tudo que é tipo que você possa imaginar. Eu tinha que arrumar meios para conseguir pornografia. Seja no computador, seja na época de DVDs. Então, seja na época... Então, como eu foi ficando esperto, e você tem que arrumar meios de esconder o seu vício. Então, eu não podia usar a TV a cabo mais, ficava o histórico. Eu também não podia alocar na locadora, ficava o histórico. Eu também não podia usar o computador, ficava o histórico. Então, eu comprava DVDs e jogava fora. Pronto, eliminei os rastros. O que acontece? Não importa onde, quando vem o desejo, ou quando vinha, no meu caso, o desejo, totalmente fora de controle, eu tinha que usar pornografia, eu tinha que aliviar aquela sensação incontrolável pela pornografia. Uma vez que uma pessoa se envolve com vício sexual, não há como ela mesma definir qual destino ela vai tomar. O destino é tomado pelo vício.
Você não tem forças sozinho de definir o seu destino. Quando você é um viciado em pornografia. Quando você é um viciado sexual, que, agora, inclui também pornografia, masturbação e até mesmo sexo ilícito, literalmente isso controla todos os seus pensamentos e a sua vida. Quem ainda tem temor a Deus, que era no meu caso, era muito complicado. Porque quem não tem temor, nem chora, não está nem, mas para quem tem, é a pior sensação do mundo. Porque o diabo vem depois e diz: que lixo de imagem e semelhança de Deus que você é. É terrível, gente. Não deseja essa sensação para ninguém. Para quem tem temor, quem tem o Espírito Santo, que vem e fala assim, ó. Que o Espírito Santo vem e fala assim: você se esqueceu que eu habito dentro de você? Essa é a pior parte. Quando você passa aquele frenesi de ter que alimentar o vício, você põe na sua cabeça: caramba, eu sou templo do Espírito Santo. Aí vem o temor. Aí você fala: meu Deus, que desgraça, que inferno. Isso para quem tem temor. Quem não tem, a coisa é pior, porque a mente dele foi silenciada, a sua consciência foi silenciada. Quem tem problemas com isso e tem temor, a consciência dele não está silenciada, então é mais fácil Deus agir na vida dele. Quando a pessoa tem a consciência silenciada, primeiro você tem que orar e ficar batendo, pá, até despertar a consciência, cai em si. Quando desperta a consciência, aí que começa o tratamento. Porque se não despertar a consciência, não começa o tratamento. Você entendeu o que eu estou falando? Olha, a coisa é tão grave, houve uma época, quando éramos ali da Provisão em Vida, o Ezequias, a banda Encontro, inauguraram a Provisão em Vida com o Cristiano Neto, era a banda da igreja na época, e eu vim um ano depois, um ano e meio depois. Tinha um pastor lá, não vou falar o nome desse pastor, ele está preso, que ele foi também pastor no Brasil para Cristo e foi pastor lá. Olha como é grave isso que eu estou falando para você. Ele começou assediando as menininhas novinhas da igreja. Coisa boba. Elogiando. Na época não tinha essa fuleiragem de internet. Então, um dia a coisa foi tão grave que o pai do pastor lá da igreja, o pai do Cristiano, pegou e bateu nesse cidadão na porta da igreja. Arrastou ele e deu uma coça nele na porta da igreja. O cara é muito sem vergonha. Então ele cantava as menininhas novinhas. Até que um dia o apóstolo Cristiano, muito crente, muito de Deus como ele é, pôs para correr. O cidadão foi embora, não sei para onde. Nunca mais. Viajava comigo e com o Cristiano, cantava, de um carisma muito grande. Lá no norte do Paraná, de repente eu estou assistindo a televisão, é preso fulano de tal. O que aconteceu? Ele pegou uma menininha de 10 anos de idade. No dia do aniversário dela, ele era pastor na igreja lá. Já tinha problema aqui. Ele pegou a menininha de 10 anos. Falou: vamos lá buscar o bolo. Saiu com a menininha. Estuprou a menina. 1, 2, 3 vezes. E na hora do estupro, ele quebrou a cravícula dela. E depois que ele viu que ficou caída, ficou com nojo e ainda espancou ela. Já com a cravícula. E matou, queimou. E depois, enquanto ele queimava, ainda foi lá e estuprou ela já morta. E chegou na igreja, ninguém achou nada, no velório, isso aqui achou, ainda ele foi lá, chorou, abraçou a família, agindo como se nada tivesse acontecido. Até que foi descobrir que foi esse cidadão. Está preso, foi empanado, vivo, dentro da cadeia. Está lá. E o dia que ele estuprou essa menina, também tinha uma filha da mesma idade da vítima. O camarada perguntou: sua filha, se alguém fizesse isso com sua filha, o que você faria? Ele falou: eu mataria. Veja você que a pessoa é escrava, mas um dia isso começou com o quê? Começou com brincadeiras, irmão. Começou com coisa besta. O vício em pornografia, ele sempre vai descambar em alguma coisa. Por algum tipo de gosto sexual. E ele vai aumentando até virar uma fera enorme, 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 enorme. Enorme.
Tem uns que descamba para adultério desenfreado, tem uns que descamba para pedofilia, outros para zoofilia, outros viram gays, lésbica e etc. Agora, hoje é importante falar que as mulheres já são a metade nesse número. Então não dá para falar mais homens, é mulheres também. Então parece que quanto mais compulsivo ou pervertido é o comportamento sexual, mais dura a sociedade vai rotulá-lo, julgá-lo por causa do vício. Eu fiquei uma fase aí de vício mesmo, né? Porque na adolescência, entre os 17 aos 28, por aí. 17 aos 28 anos. Muito tempo. Né? Muito tempo mesmo. Então, quando alguém se torna um viciado sexual, o ciclo vicioso de autodestruição inicia. Toda pessoa que tem problema com isso, ele inicia um ciclo autodestrutivo. Mais cedo ou mais tarde ele estará na lona, separado de família, envergonhado pela família, envergonhado pela sociedade, os filhos, não é exemplo para pai, não é exemplo para mãe, na lona. Não tem como fugir da autodestruição quem tem problemas com pecado sexual, com essa moralidade, com problema moral, como isso que eu estou falando. Então, quando você inclui um viciado sexual em masturbação, pornografia, é óbvio, todo mundo viciado em masturbação, o meio mais fácil de alimentar esse vício é a pornografia, estamos redundando aqui. Então, por consequência, para você entender o que eu estou falando, toda a sua vida passa a ser consumida por culpa e vergonha e um terrível pânico de ser pego. Será que alguém sabe? Será que eu sou pego? Será que alguém vai me pegar? E etc. Vamos ver as características de um viciado sexual, que inclui também pornografia. Primeiro, entenda, todo vício é um ídolo. Escuta o que eu estou dizendo. Estamos falando de vício de pornografia, mas todo vício, seja ele o que for, é um ídolo. Ele ocupa o lugar de Deus em seu coração. Nesse caso, o viciado sexual é um idólatra, como toda pessoa que tem algum vício tem um ídolo, é um idólatra. E todo idólatra precisa se libertar e amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, para ser salvo. A Bíblia diz que os idólatras vão para o inferno. Então vamos às características do viciado sexual. Algumas características que você quer saber de extrema importância. Primeiro, seu senso de confiança e autoestima diminui. Segundo, um imenso vazio interior. Ele consome e depois ele sente uma crise absurda de vazio. Então, às vezes o cara não é viciado em pornografia, mas o problema sexual dele descambou em outra coisa, de sexo ilícito, sexo extraconjugal, ou até mesmo quem não é casado, sexo ilícito. E depois que ele faz, por conhecer a verdade, ele sente um vazio. Passou o prazer no pecado, irmão, o prazer é seu, mas a alegria é do diabo. Separa a palavra prazer e alegria, não são a mesma coisa. No pecado, o prazer é seu, mas a alegria é do diabo. Em terceiro lugar, terceira característica de uma pessoa que tem esse tipo de problema. Primeiro, senso de confiança e autoestima diminui, um vazio imenso. Terceiro, por ele buscar ainda mais no seu vício, maneiras de preencher o seu vício, ele vai se afundando ainda mais. Então, cada vez ele vai procurando o sexo mais grotesco, bizarro, cada vez vai aumentando, como o vício da droga. A droga tem que ser cada vez mais forte. Quarto lugar, da mesma forma que um drogado busca droga mais forte na hora do vazio, na mesma forma que uma pessoa com todo tipo de droga busca a droga na hora do vazio, a pessoa viciada em sexo
como alcoólatra ou bebida, etc., ela vai buscar pornografia ou sexo na hora do vazio para satisfazer o seu vício. Quinto lugar, o viciado sexual consegue manter seus empregos e famílias por um tempo. Alguns demoram mais, outros menos, mas todos com esse problema passarão vergonha em seu convívio. Recentemente, um rapaz foi pego, como é que funciona? Ele foi pego no emprego. Por que ele foi pego no emprego? Porque na hora o cérebro dele, é um botão, gente, a pessoa viciada, o em álcool sente o cheiro do álcool, na hora o cérebro dele ligou o desejo. Sei lá, a mulher passou alguma coisa, ou um tipo de conversa, e aquilo ali fica o dia inteiro consumindo ele. Ou seja, o viciado em pornografia, em seus momentos de maior ansiedade, irá usar pornografia, seja onde for. Ele é consumido, então ele vai sair ali, vai no banheiro, alguma coisa ele tem que fazer, porque ele está de uma forma incontrolável. Parece que não é ele. E enquanto ele não satisfaz aquilo, ele não acalma, porque é uma coisa ligada à outra, a ansiedade e a pornografia. Na hora que vem o desejo incontrolável, a ansiedade toma conta. E enquanto não consegue usar o vício, não baixa a ansiedade. Então, o camarada viu ali as pernas de uma mulher, um decote, ou uma mulher entrou numa conversa quente, foi estimulado, e agora passa o dia todo, ou vice-versa, claro, também vice-versa, e agora isso se torna uma coisa incontrolável, seja em uma festa, seja em um local público, seja mesmo na igreja, seja no trabalho. Esse dia foi pego dois adolescentes se atracando no banheiro da igreja, aqui. Esse dia não, já tem quase um ano, né? Mas foi, ué. Você quer que eu fale o quê? Aí quando eu falo, não tem pai, não, eu vou lá embaixo, deixa a menininha novinha lá embaixo. Irmão, igreja é igreja, mas eu não conheço todo mundo na igreja. Aqui, antes das tias descer, fica vazio lá embaixo. Você não sabe, você não conhece todo mundo aqui. A gente tem que tomar cuidado. Ok, irmãos? É sério o que eu estou falando. Então, olha aí, você vê a situação. Seja uma festa, local público, igreja, no trabalho, na escola, em casa, a pessoa que tem esse tipo de problema, ela terá que rapidamente satisfazer seu vício sexual. O seu cérebro pede isso. Os irmãos vão perceber que o que eu estou falando parece que... alguns vão falar, nossa, como é que ele sabe? Bom, eu estou falando de causa. Foram aí 17 aos 28, é um tempo considerável. E nessa série, nós vamos ter um momento que vai sentar eu e a pastora Elisandra aqui, vamos te instruir, como eu faço nos congressos. Como que ela lidou, como que eu me aproximei dela. Você tem que enfrentar a vergonha. Como que ela me ajudou, como que ela perdoava, como que ela perdoou, como que ela orou. Então isso é muito importante, eu quero ser pastor de uma igreja saudável. Os pastores não mexem nisso. Eu não sei o que eles estão fazendo na vida que deveria pastorear. É isso que deve ser mexido. Não é ficar alimentando ainda mais o ego. As pessoas estão indo para o inferno, cheio de depravação, e você fica alimentando o ego dele. Aí pronto, você sabe, não, o que importa é que Deus me ama. O cara está afundado no pecado sexual, importa que Deus me ama. O cara está indo para o inferno, importa que Deus me ama. Aí quando chega lá no céu, Deus vai falar assim, ei, você, ô pastor, te pus lá para ser pai espiritual desse povo. Então eu nunca tive problema com tabu, irmão. Por quê? Eu nunca tive tabu na minha vida. Quando eu vi que estava afundando, eu falei assim, quer saber de uma coisa? O que importa é eu ir para o céu. Pouco importa a minha reputação, eu quero ir para o céu. Procurei meu pastor, e foi uma vergonha na época, porque o meu pastor sempre me admirou, ele me admirava porque eu comecei muito cedo. Falei, cara, é assim, assim, assim. O que você vai fazer? Eu vou ligar para minha esposa agora. Falei, sozinho? Falei, sozinho. E ela vai separar de você? Falei, senhor, não tem problema, mas eu pelo menos vou dormir e vou falar, quer saber de uma coisa? Não sou esse porco que o diabo fala que eu sou. Irmão, vou te falar que depois que eu fiz isso, eu estou antecipando o que nós vamos falar na frente, foi como se arrancasse aquilo de mim.
A Bíblia diz: quem confessa e deixa encontra misericórdia. A Bíblia diz: quando você confessa uns aos outros, você é curado. Confessa os seus pecados a Deus para ser perdoado, uns aos outros para ser curado. Quando você guarda para você, Davi disse: enquanto escondi meus pecados, os meus ossos iam apodrecendo. É doença mesmo, física. Quando você vai guardando o seu pecado, você vai descobrindo um monte de doença na sua vida. E pior, as coisas vão fechando. Doença em casa, problemas com os filhos, e a coisa só vai piorando. Então, não tem esse pastor aqui por idiota. Tá? Eu tenho que amar menos demais a minha reputação e mais demais você para lidar com isso. Estava pregando agora no interior do Piauí. Havia milhares de pessoas. O Nani Azevedo cantou, seu amigo, e eu preguei. A hora que eu fui pregar, muita gente, interior do nordeste do Brasil, uma multidão de gente. Eu falei: irmãos, eu tinha que vir aqui e sair querido. Eu tinha que vir aqui, o povo falou: nossa, que pastor é gente boa. Mas Deus mandou eu pregar uma mensagem que não é popular. Vocês vão me odiar. Mas eu vou pregar. Preguei a volta de Jesus e fui embora. Não quis nem saber o que falaram. O pau quebrou, menino. Eu já falei: nossa, como é que o pastor tem coragem de falar isso para os outros que ele nem conhece? Irmão, Deus mandou, preguei, entrei no carro e vou embora. Mas se eu sou um cara que estou preocupado com minha fama, com meu nome, eu ia pregar assim: e Deus vai fazer isso aqui. Esse pastor que é bom. Mas não, eu não estou nem aí para o meu nome, a reputação. Eu quero chegar diante de Deus com a consciência limpa. Eu não posso fazer vista grossa para os problemas, só se essa for a única igreja que a metade não tem problema com pornografia. Porque todas, aonde eu estou indo, são onde eu faço congresso, especificamente para isso, tem problema. Então essa é a única santa, então. Mas não é isso que eu tenho ouvido aí de algumas esposas. Bom, nós chegamos ao quinto, não é isso? Bom, é no quinto mesmo, quinto. Então, até que uma pessoa se satisfaça com o seu vício, ela vai ficar inquieta, nervosa e deprimida, até ela satisfazer com o vício. Em sexto lugar, homens ou mulheres viciados sexual não se importam em dar em cima de homens ou mulher alguma. Não se importa se é casada, se é solteira, se é novinha. O que importa é vai pelo peso. Já tem determinado peso na idade. É pelo peso e tamanho. Quer nem saber a idade, se é casada ou novinha. Vai dar em cima mesmo. Homens ou mulheres. Mulheres que têm problemas morais, sexuais, não se importam de corresponder e até mesmo se insinuar a homem algum. Homem ou mulher viciado sexual é infiel. Pornografia é infidelidade. Trocas de mensagens sacanas, directs de redes sociais, WhatsApp, Snapchat, o Satanás, é infidelidade. Toda pessoa viciada em masturbação, ou seja, também pornografia, você faz masturbação, fica pensando na cruz de Cristo, no Paulo, apóstolo Paulo, aleluia. Ah, irmão, me ajuda aí. Esses dias eu estava pregando na Igreja Batista Lagoinha, preguei uma mensagem por título Pecados da Mente. A gente tem que dar uma risada de vez em quando, porque o tema é pesado, meu. Eu estou suando frio aqui. Se coloca no meu lugar. Aí eu preguei lá uma mensagem por título Pecados da Mente. Os jovens falaram: pastor, que ideia é esse pecado da mente? Porque pecado da mente é pecado, se eu nem pequei, só está na mente. Eu falei: eu vou te falar. Davi diz: sonda-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos. Ainda que nenhuma palavra surgiu na minha boca, tu conhece todas. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que o problema da mente é grave? Porque a plateia dos seus pensamentos é Deus. Você pensa, Deus assiste. A Bíblia diz que os nossos pensamentos chegam até Deus como gritos. A Bíblia diz que o que a gente pensa chega no céu gritado. Meu Deus, isso já era para eu cair desesperado. Passa na nossa mente 10.000 pensamentos diferentes por dia. Vamos lá. Pense comigo.
Quem vê e assiste seus pensamentos? Deus. Quem ouve? Deus. Se eu pudesse pôr na tela agora um filme dos seus pensamentos, porque provavelmente no tribunal de Cristo é isso que vai acontecer. O Senhor vai dizer, põe na tela agora as suas palavras, põe na tela agora seus pensamentos. Paulo diz, no dia em que Deus há de julgar os segredos, os pensamentos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Põe na tela agora seus pensamentos. Qual o nome do filme? Pior, qual seria o gênero do filme? Se o Espírito Santo parasse na sua frente e falasse, dá um time, eu vou mostrar para você agora o que você anda pensando. Isso aconteceu comigo, irmãos. Eu cheguei de uma cruzada em Belo Horizonte, uma cruzada que um monte de milagres aconteceu, coisa tremenda, e aí você vai sendo seduzido, pensando, Deus está comigo, o milagre não passou, e você vai afundando, e Deus vai te entregando ao seu próprio pecado. Ou seja, pecar te torna escravo do pecado, e quando você insiste no pecado, Deus te dá isso como prêmio. A condenação é essa. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você percebeu? Amar as trevas já é condenação. Misericórdia. Isso não dá temor em você? Seja honesto. Dá temor ou não dá? Dá em mim, irmão. Eu estava tão seco nesse dia. E sabe qual foi a minha crise? Que eu queria que Deus me punisse. Falei, Senhor, para de me usar. Eu estou ficando envaidecido. Naquele dia que eu fui para aquele culto, que tinha 100 mil pessoas na praça. Eu estava agora com o Nani pegou o microfone, irmãos, vocês olham para esse menino aqui, ó, eu fico feliz quando falo assim. O pastor Hernani lançou um monte de cantor no Brasil. O primeiro CD do Nani foi lançado numa cruzada nossa em Minas Gerais, tinha 100 mil pessoas. Primeiro CD, qual que é o primeiro CD? Você que é fã dele? Bendito serei, né? Segundo CD do Fernandinho, Sede de Justiça, a música foi lançada lá. David Quila, Cirilo, Fernandinho, todo mundo que você imagina. Naquele dia, milhares de pessoas se converteram. Isso, gente, é Deus tendo misericórdia do povo. Porque Deus tem um compromisso com a fé das pessoas, ainda que o pregador esteja indo para o inferno. O negócio de Deus, Deus não deixa a expectativa das pessoas serem frustradas no nome dele. Mas eu chegava no hotel seco. As pessoas, meu Deus, que homem de Deus, que homem é esse? Eu estava seco. Eu cheguei em casa. Minha esposa foi buscar o Jean na escola, eu fiquei sozinho, liguei a banheira, muito estressado, cansado. Na hora, eu olhei para Deus, e esse sempre foi o meu segredo. Eu falei, Senhor, pode ser que alguém goste do pecado, e como os sinais acontecem, o dinheiro não para, mas comigo não. Eu quero ser disciplinado. Irmão, quando eu falei isso, minha vida virou uma desgraça. Entrei em dívida, perdi programa de televisão, meu filho ficou internado, a coisa foi séria. Perdemos tudo. Eu devia ter ficado calado. Eu falei, Senhor, eu quero ser disciplinado, eu não quero ir para o inferno. Para tudo, eu prefiro passar fome, irmão, não devia ter falado isso. Mas dentro de mim havia um vazio. Eu olhei para a banheira, cheguei a saber, eu acho que eu vou me matar aqui, porque de qualquer maneira eu estou indo para o inferno, não é ir para o inferno amanhã, ir para o inferno agora, vou para o inferno agora. Todo jeito eu vou para o inferno mesmo. Mas na hora, eu vi o Espírito Santo dentro de mim me convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E eu ouvi a voz de Deus dizendo, você não é um adúltero, você não é um viciado em pornografia, você é meu filho. Eu derramei o meu sangue por você. Eu senti o poder de Deus tão tremendamente na minha vida aquele dia, que eu chorava. Eu chorava desesperado. O Senhor me fez fazer 3 coisas, não vou falar hoje. Essas 3 coisas me trouxe de volta à vida. A partir daí o meu ministério criou outras proporções, muito maiores. Mas foi um tempo de um tratamento muito duro da parte de Deus. Em 8º lugar, o homem ou a mulher viciada em sexual é infiel. 9º lugar, todo viciado sexual é egoísta. 10º lugar, todo viciado sexual é ou se tornará antissocial ou por demasia social. Explico. Toda pessoa viciada sexual, ou ele é antissocial ou demasiadamente social. Vou te explicar.
Tem os dois tipos, aqueles que se tornam antissocial, pois querem se trancar em pornografia, ficar horas em pornografia, e sempre quando estão com tempo livre, então desejam estar só. E tem também aqueles que gostam de estar em públicos, em sociedade, para aflorar o seu libido, flertar, trair, sair. Para isso preferem ser demasiadamente sociais. Então, homens ou mulheres que querem ser demasiadamente notados, ter muitas pessoas para conversar, ouvir vozes diferentes, pegar novos contatos, não é de se estranhar a nova onda da sociedade, nova onda da socialite, dos riquinhos, que são casas de trocas de casais. Isso está no meio, assim, aflorou entre os riquinhos. Casas de troca de casais. Tem um casal que me procurou aqui na igreja, e eu sempre falo isso, olha que a gente não expõe, que estava com esse problema. Eles não conseguiam se desvencilhar de um casal de amigos. E aquele casal de amigos estava em cima deles porque eles eram adeptos de trocas de casais, e esse casal sempre muito bacana estava em cima deles. E agora, pastor, o que a gente faz? O que faz? Dá o coice, seja grosseiro, seja estúpido, bata a porta na cara, grite, xingue. A Bíblia diz que nesse tipo de situação você não tem obrigação e nem pode ser educado. É isso que você tem que fazer. Porque esses casais, com esse tipo de problema, que são predadores sexuais, eles procuram casais novinhos, bonitos, ou de uma certa idade também bonitos, e começam a fazer amizade. E vão ali analisando, eles põem na cabeça, e o problema, quem tem esse problema, é que ele pensa que todo mundo é igual, isso é coisa normal. Então ele olha e daqui um pouco ele joga a rede. Olha, eu fui pregar em João Pessoa uma vez. Meu Deus do céu. Foi no meu período, Deus trata a gente, né? Eu estava no meu período de transformação, muito quebrantado, orando todos os dias, e essas coisas você só se vence com a ajuda do Espírito Santo. Fui pregar em João Pessoa. Eu não estava gordinho assim, porque tem ano que você tem que decidir se você é feliz ou você faz regime. Esse ano eu decidi ser feliz. Ano que vem, talvez isso mude. Aí, eu estava em João Pessoa. Falei alguma mentira? O pastor Clipe disse que está feliz há muitos anos já. Tem já o Jairo está feliz há uns 30 anos. Lorival infeliz que só ele. Ó, então... Aí eu estou pregando em João Pessoa, gente. Olha só a história, que cabeluda. Terminou 3 dias numa igreja lá. Não vou falar qual a igreja, porque o pessoal da internet já vai lá. Tá, pronto. O pastor foi me levar para o aeroporto de Recife, que é encostado. No meio da... Estava ele e a esposa. Falou assim, rapaz, minha esposa te achou muito lindo. Eu, hã? Ela achou você muito lindo. E pôs a mão assim na minha perna. Eu falei, encosta o carro, passou só um pouquinho. Ele encostou o carro e falou assim, ó, se você falar assim comigo de novo nesse tom, eu vou quebrar você na porrada. Vou pegar seu carro e deixar lá no aeroporto. Eu deixo você aqui, ó, plantado de tanto que você apanhou e vou embora. Você não faria isso? Eu falei, eu te juro, fala de novo comigo nesse tom. Seu gay. Falei, eu te deixo, te cubro de pancada e pego o carro e vou para o aeroporto. Deixo você aqui no meio da estrada. E ele olhou e foi dirigindo até lá. Chegou no aeroporto e falou assim, você é o único pregador que não vai ganhar oferta. Falei, estou nem aí, tchau. Ele falou, não adianta contar para ninguém que ninguém acredita. Falei, meu filho, a única pessoa que não deveria saber é a única que sabe. Todos os anjos, todos os demônios e Deus sabe. Não precisa contar para ninguém, não. Você é besta, rapaz. Vou embora. Passou aí uns 3 anos, estou pregando no Rio de Janeiro, no Ministério Apacentar, lá do pastor Marco Gregório, toco no altar, etc. Termina o culto, vem uma irmã toda bonita. Oi, pastor, o senhor lembra de mim?
Não, querida. Lá de João Pessoa, eu falei, ó, o demônio, é o Satanás. Satanás apareceu aqui, não é possível. Minha irmã, eu estou no Rio, você veio aqui. Não, calma, pastor. Eu costumo falar aquela mulher lá que apareceu punindo. Oi lá, isso é carabina de matar crente, gente. Você acha que o diabo manda mulher feia, gente? Mulher feia não tenta ninguém. Mulher feia não é tentação, é assombração. Aí... Um dia eu falei, você deu tanto problema na internet, um monte de mulher feia foi me xingar. Eu falei, primeiro você tem que se achar bonita. Nenhuma mulher pode se achar feia, irmã. Vigia na terra. Aí começaram a me xingar, eu falei assim, feio detete. Só acha ruim quem é feio. Aqui só tem gente bonita, ué. Né, pastor Clipe? Aí eu tô lá, a mulher fala, calma, pastor, calma, eu sei da história. Não vim aqui te cantar, eu... Ela olhou e falou assim, o senhor lembra do meu fulano, marido? Lembro. Você sabe da história? É, eu sei. Sei que o senhor ameaçou bater nele. Mas ele não contou por quê, mas depois descobri. História recente. O camarada era gay. Novidade. Ele pôs a esposa no meio para jogar uma rede para mim. Irmão, meu negócio é outro. Mas tudo bem. Ele tinha um caso com um menininho na igreja. Por anos. Chegou um outro menininho mais bonitinho. Ele foi e passou a ter caso com o outro também, os dois. Um, quando descobriu do outro, ficou com ciúme. Foi e contou para a esposa. Pronto, acabou o casamento. Aí o outro contou para a igreja. Acabou a igreja. Mas o cara vai insistindo com o ministério. Resultado, estou eu pregando em Fortaleza. Não, Fortaleza ou João Pessoa? João Pessoa, no Casa de Zadok. Estou lá, liga a televisão, assisto o jornal. Pastor fulano de tal bairro, tal igreja é assassinado. Quem matou ele? Um dos amantes. Dentro da igreja, matou dentro da igreja na hora do culto. Irmão, o pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. O pecado não compensa. Ele é enganoso, ele promete vida e paga com morte, promete liberdade, paga com prisão, promete prazer, mas paga com infelicidade. No pecado, ninguém será feliz. Igual tem gente que sai aqui da igreja, eu vou sair daquela igreja que aquele pastor só sabe falar de demônio, de pecado e do Espírito Santo. Falei, são 3 coisas que você mais tem que falar na igreja. Demônio, você está cheio. Pecado, você não para de pecar. O Espírito Santo é o único que pode te ajudar nos outros 2. O camarada não para de pecar, quer que eu prego o quê? Então veja, essa situação que eu estou falando é grave ou não é, gente? Responda para mim. Como que você sabe, irmã, que seu marido não é viciado em pornografia? Ele ficou expert em esconder as coisas. E às vezes ele não usa pornografia. Às vezes ele tem problemas, o vício sexual dele descambou de outra forma. Irmãos, o que eu estou falando é sério. Uma outra característica de viciados sexuais. Transferência de culpa. Durante muitos anos da minha vida, eu fazia minha esposa se sentir culpada. É porque você também é assim, você é fria, porque você... E ela se sentia culpada. Você transfere para pessoas inocentes a sua culpa. Esse tipo de gente jamais gostará de confronto. E quando é confrontado, se faz de vítima e transfere culpa. Inclusive, uma das maneiras mais baixas de se livrar da culpa é se fazendo de vítima. Quanto você mais nega seus problemas, mais você coloca culpa em alguém. Isso não é só vício sexual, mas em todo tipo de problema. Você culpa seu pai, culpa... É porque assim, é por causa da minha mãe nunca me deu atenção, por isso que eu tenho problema com drogas. 12º, todo viciado sexual é manipulador e mentiroso. Sempre vai inventar histórias para esconder a verdadeira história, sempre irá contar mentiras para explicar demais mentiras, sempre se tornará expert em mentir e manipular. Para isso, eles, de alguma forma, irão as pessoas à sua volta, ou farão as pessoas à sua volta se sentir culpadas. 13º, todo viciado sexual procura presa.
e se aproxima da presa sutilmente e gentilmente. Então vamos lá, vou terminar aqui agora, que nós temos outras sequências das séries. Cuidado com galanteios de homens que não é seu irmão ou seu marido, nem cunhado. Homens de honra não saem por aí elogiando as tortas e as direitas, os cabelos, os corpos, os olhos das mulheres. No máximo, você olha na televisão e fala, essa Angelina Jolie é bonita. Sua mulher vai lá e desliga a televisão. E fala, é vidro. Um dia estava eu e o Gianluca olhando para a Renata Fã. Que mulher bonita. Minha mulher chegou, vocês são um tom de palhaçada? Eu falei, não, amor, é só vidro. A mulher, se desligar a energia, ela morre, olha lá. Aí agora a gente vai assistir a Renata Fã, não gosta não. Por que você só assiste essa mulher? Porque nessa hora é só ela. Vai assistir o Neto. Eu falei, não, o Neto é feio. Mulheres de bem não têm orgulho de serem elogiadas por seus corpos publicamente. Mulheres de bem não sentem vontade em exibir os seus corpos publicamente. É claro que tem mulher que a protuberância é grande, independente da roupa que veste. Não importa se é saia, se é vestido, se é calça. Mas, irmãos, o que eu estou falando é que a situação hoje é diferente de anos atrás. Hoje a situação é delicada. Há 75% de homens viciados sexualmente andando na rua. Nas igrejas, 40 e poucos %. Qualquer roupa que você vestir, você vai fazer aquele homem ficar a semana toda ansioso. Ou o irmão ou a irmã também vira e mexe. O homem tem que saber que ele falar, mulher é ouvido, homem é olhos. Lucas Galdino já disse aqui que para a mulher depois dos 40 não importa muita beleza, tem que ser finalizador de boleto. Pagou a conta é gatinho. Quantos lindaços finalizadores de boleto temos aqui? Ah, essa é gata, é gatinha, paga a conta, é gatinho, o que importa? Não, meu amor, você é o mais gato do mundo, dá tudo para ela, pronto, é isso que importa. O resto, mano, fulano é gatinho. Aí tem irmãs que pegam o feião para ser o finalizador de boleto e arrumam outro gatinho. Aí fala assim, aí que é a esperteza. Vai para o inferno, miserável. Vai destruir sua família, seu teto é aberto, vai cair meteoro de fogo na sua cabeça. Bom, eu vou concluir aqui porque nós vamos continuar a série. Mas eu quero fazer uma oração agora. Meus irmãos, quem aqui acha que é sério isso que eu estou falando? Então, de duas uma, não quero ouvir de ninguém, inicialmente, nos próximos mensagens, seu problema. Vou deixar isso lá para frente. Por enquanto, nós vamos apenas ouvir e aprender. Hoje eu falei sobre a raiz, sobre o problema. Próximos, nós vamos começar a aprofundar o que esse problema faz no seu cérebro, na sua saúde emocional, física, ansiedade, etc. E nós vamos lidar com situações, como blindar nossos filhos dos problemas da internet. Como blindar o seu marido. Então a irmã vai lá e assiste. O camarada tem um problema, ela vai lá e assiste 50 tons de cinza e chama o marido para assistir. É tenso o negócio, né, irmãs? Como blindar a cabeça do seu marido? Irmã, para de ficar fazendo propaganda do seu marido na internet, irmã, está cheia de predador aí. Para de ficar fazendo propaganda da sua esposa. Vigia na terra, vaso. Nós temos que cuidar daquilo que nós temos de mais precioso. A Bíblia diz que a nossa família é como um jardim fechado. Mas a Bíblia também diz que a mulher, a fidelidade dela, o texto de Salomão é engraçado, fala, meus seios são como um jardim fechado. Tem irmãs que não é um jardim fechado, é uma praia aberta os seios dela. Mas isso que eu estou falando é grave. Vocês param de rir, gente, é sério. Mas eu posso falar uma coisa para os amados, queridos irmãos? Quantos aqui se comprometem em cuidar dos seus? Eu vou te ensinar
Como não ser grosseiro e cuidar do seu marido quando tem uma predadora por perto? Primeiro, saber quem é predadora. Saber quem é predador. Você já visitou sua esposa no trabalho? O que eu vou fazer lá? Nada, só vai buscar. E chega lá e fala, essa gatona aqui, eu estou pegando. Eu pego essa gata. Vai lá. Oi, amor, vim te buscar. Para as pessoas lá no seu trabalho verem que aquela mulher tem dono, rapaz. Vai buscar. Não precisa brigar, gritar, ser doido, paranoico, só vai buscar. Ô, amor, vim te buscar, minha gata. Qual a mulher que não gosta disso, irmão? Só aquelas que estão gostando de levar umas cantadas. Chega lá e fala, e aí, gata? Você já experimentou ficar mandando um WhatsApp de manhã para sua esposa? E aí, gostosona? É hoje, hein? Cara, você passa a vida cantando mulher na internet, canta a sua, rapaz. Você vai ver como funciona. Experimenta. Vai lá, começa a elogiar a sua mulher na internet, que você está rindo, amor. Começa a elogiar a sua mulher na internet. Ela fica vermelha. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Agora eu posso pedir uma coisa para vocês? Eu tenho aqui muitos irmãos que não estão aqui. Eu quero que todos estejam nessa série. E nós vamos lidar, por exemplo, como se perdoa a traição, gente. Isso é tão grave. Porque tem mulheres que foi traída uma vez, perdoa e agora se acham no direito também de trair. Porque, perdoar traição é uma coisa, perdoar cunhada, perdoar irmã. Então, todo caso é um caso. Nós precisamos lidar com esses problemas. E nós queremos ser uma igreja saudável. Quem crê, diga amém. Vamos orar? Olha o diabo querendo derrubar o pastor. É o Satanás, o diabo quer derrubar a gente, até no púlpito. Fique em pé. Hãy cho ta mong cầu để ngày sau ta gặp nhau, trao cho ta miếng trầu, trao hết tình duyên này. Lang thang không bên đời, một ngày mưa sông vội rơi. Cả như con thuyền đang chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, rồi sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, gạt từng giọt nước mắt hối hẹn. Hoài chờ người đứng bên hiên ngông, hương nghe mây hồn ta ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mát, tên tắm than ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến. Lang thang không bên đời, một ngày mưa sông vội rơi. Ta như con thuyền đang chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, rồi sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, từng giọt nước mắt hối hẹn. Phải chờ người đứng bên hiên ngông, hương nghe mây hồn ta ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mát, tên tắm cát ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến.
Feche seus olhos. Eu gostaria que você, com seus olhos fechados, inicialmente, reconhecesse que tem um problema. Não quero que você fale para ninguém ainda, nem para sua mulher, só reconheça. E faça um compromisso de não perder. Ah, eu não tenho ainda. Não tem ainda. Todo mundo pode ser vítima. Como que você vai lidar com o problema se o seu filho um dia falar, pai, estou com esse problema? Irmãos, é sério. A situação é calamidade pública. Espírito Santo, como o Senhor me ajudou, todos os passos que o Senhor me deu para vencer, eu quero dar a esses irmãos. Uma das coisas que acontece quando temos esse tipo de problema é que não conseguimos orar, somos frios com Deus. Senhor, me dê força para pastorear a igreja do Senhor aqui na terra, para preparar ela como uma noiva pura e saudável ao Senhor. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém.